Olha, o Band Cidade de hoje começa com um alerta falando de um inimigo que vive muito, mas muito pertinho da gente e que muitas vezes passa despercebido, hein? É o mosquito Aedes aegypti. A Prefeitura de Campinas confirmou agora à tarde ao Grupo Bandeirantes que a cidade vive uma epidemia de dengue. Nesses 3 primeiros meses do ano, o número de casos já supera em 40% o número de 2018 inteiro. O Tiago Prudente ao vivo vai trazer mais informações para a gente, porque a gente até imaginava, né, Tiago, em função do que vinha sendo divulgado, especialmente sobre o estado de São Paulo, que a coisa não ia ficar muito fácil para os municípios. Mas essa notícia de que uma epidemia, principalmente a possibilidade de ampliação do número de casos, realmente preocupa e preocupa muito a cidade nesse momento, hein, Tiago? Boa noite, Salomão, e para quem acompanha o Band Cidade, exatamente, o número de casos de dengue explodiram no estado de São Paulo e Campinas também tem vivido essa situação, conforme o Grupo Bandeirantes teve acesso hoje à tarde aos números da doença aqui na cidade. O número de casos cresceu 41% comparado com as 11 primeiras semanas de 2018. Nós preparamos uma tela que mostra a evolução desse número de casos. Em 2018, na cidade de Campinas, foram registrados 301 casos de dengue, zika foram 17 e chikungunya 21. Em 2019 foram 425 casos, 3 de zika e 1 de chikungunya. O que chama atenção é o caso da dengue. Lembrando que essas 3 doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti, o mosquito aí, o transmissor da dengue. Por causa da incidência e do número de casos, Campinas então está tratando a situação como uma epidemia e para isso já tomou ações como a visita porta a porta na casa das pessoas para tentar aí localizar criadouros. Mas segundo a vigilância aí, epidemiológica da cidade, devido ao período, os mosquitos já estão na fase adulta, então também já começou a etapa de nebulização para tentar combater o mosquito Aedes aegypti. Além aqui de Campinas, o estado de São Paulo também vive uma situação crítica como o Brasil. No Brasil já foram mais de 229 mil casos na doença. Só no estado de São Paulo foram 83 mil notificações de dengue, sendo que no Brasil todo foram registrados 62 óbitos e só no estado de São Paulo foram 31 mortes. Portanto, aí a metade das mortes aconteceram aqui no estado de São Paulo. E outras cidades da nossa região também vem registrando casos de dengue, como é o caso de Jundiaí. Lá em Jundiaí são 114 casos da doença com 411 notificações. Em Piracicaba são 43 casos da doença com 383 notificações até agora. E Sorocaba, 38 casos da doença com 1.109 notificações. Esses dados que são da Secretaria de Saúde do Estado, atualizados até o dia 15 de março. Lembrando você que está em casa, para combater a doença é importante a sua participação, então não deixe água parada, verifique se na sua casa tem água parada para evitar que o mosquito Aedes aegypti se prolifere e novos casos de dengue continuem a surgir aqui na região, em todo o estado de São Paulo. Salomão. Sabe o que me preocupa mais, o Tiago Prudente? É o fato da Prefeitura de Campinas não ter condições suficientes nesse momento de fazer atendimento à população nos casos rotineiros. A gente vê centro de saúde lotado, falta de médicos, se explodem aí os números da dengue, a cidade vive um caos, infelizmente. Obrigado ao Tiago Prudente falando ao vivo com a gente aqui no Band Cidade. É importante lembrar que, embora o poder público tenha uma grande responsabilidade no que se refere à limpeza dos espaços públicos, o controle da doença por meio das ações de nebulização, de conscientização, você que está aí do outro lado também tem um papel importantíssimo. Cuide das coisas da sua casa, porque de repente você não está contaminado, mas você contamina um vizinho, contamina alguém aí do seu bairro. Faça a sua parte também no combate à dengue. E se tiver alguma informação sobre espaço público abandonado, local onde não tem gente atuando para combater os criadores do mosquito, pode entrar em contato com a gente pelo 99196-9255 é o WhatsApp, ou então pelas redes sociais no Facebook /Band Campinas.